Deuteronômio 34, versículo 1, diz assim: Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Eu vou me concentrar nesse último versículo. Eu achei importante lermos o texto todo, para a gente entender o contexto, mas eu vou me concentrar no versículo 8, que diz: Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Gente, Moisés foi de fato um homem muito especial, um ponto, vamos dizer, fora da curva. A Bíblia fala que Moisés foi o único homem que já existiu que falou com Deus face a face. Essa é uma expressão para falar da intimidade de Moisés com Deus. A verdade é que ninguém jamais viu a face de Deus, mas essa expressão que Moisés havia visto a Deus face a face, conversava como quem conversa com um amigo, é para expressar a enorme intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Foi Moisés um instrumento de Deus para operar todas aquelas pragas. Foi Moisés um instrumento de Deus através do qual Deus fez grandes maravilhas. Moisés foi usado como líder para conduzir o povo pelo deserto. Em certo momento, quando o povo para diante do Monte Sinai, o monte todo estremece, e lá em cima Deus se manifesta com grande glória. O povo todo em volta do monte observa o monte fumegando, observa a glória do Senhor, ouve a sua voz como a voz de um grande, como o som de um grande trovão. O povo está totalmente aterrorizado, sabe que Deus está lá, e o único que sobe aquele monte é Moisés. Então o povo vê, Moisés sobe ali, fala com Deus, volta com as tábuas da aliança, continua o seu caminho, conduz o povo até a entrada da terra, e aí lhe dá acontece o fato que nós acabamos de ler, porque Moisés, num certo momento, desobedeceu a Deus. Deus falou: você não entrará na terra, mas Deus, na sua infinita bondade, permite que Moisés suba no monte, na porta de entrada de Canaã, ali na margem do Rio Jordão. Sobe no monte, e agora o Senhor mostra para Moisés toda a terra que ele havia prometido para Abraão, para Isaque, para Jacó. Então Moisés observa toda aquela terra, confere que a terra é de fato muito boa, como o Senhor havia lhe falado, mas o Senhor cumpre a sua promessa e Moisés não pode entrar na terra. Então, depois de 40 anos, caminhando no meio do povo, junto com o povo, conduzindo um povo, um líder amado, um líder precioso, um líder que inspirava confiança, determinação, fé, agora ele morre no topo do monte. E ele morreu de uma maneira muito especial, de forma que foi o próprio Senhor quem o sepultou, e ninguém sabe, jamais soube, onde fica o túmulo de Moisés. E no momento que Moisés morre,
o povo sofre demais com aquela perda. O povo chora, se entristece, sente a sua falta, fica aflito, preocupa-se com o futuro, mas também diante daquele homem amigo, precioso, especial, o povo chora a sua ausência, o povo chora a sua falta. Então, esse é o versículo que nós lemos e enfatizamos. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Portanto, eles não apenas choraram, mas choraram muito. Gente, é curioso a gente observar que, apesar de nós conhecermos a Deus, apesar de nós conhecermos a sua palavra, as suas promessas, apesar de nós termos a convicção de um futuro muito melhor e muito mais feliz quando nós partimos dessa terra, apesar de nós crermos que a vida não se resume a esse mundo de forma alguma, apesar de nós termos convicção de que Deus nos espera do outro lado, de braços abertos, que assim que chegarmos, aí sim nós veremos a sua face. Apesar de nós termos convicção de que no céu não haverá mais tristeza, morte ou dor, de que as nossas lágrimas serão enxugadas, quando sofremos uma perda, apesar de tudo isso que foi dito, quando algum dos nossos queridos parte, nós choramos, nós não aceitamos. Por que nós choramos diante da morte? Porque nos recusamos a aceitá-la de uma maneira normal, natural. Eu tenho um amigo pastor que é muito engraçado, o nome dele é Nivaldo Nassif. Uma vez ele veio pregar aqui na igreja e aí ele comentou o seguinte: epitáfio é aquela frase escrita na lápide que caracteriza a pessoa que ali está sepultada. Pode ser um verso, uma simples frase, algum grande feito daquela pessoa, enfim, algo que marcou a sua vida. Uma vez eu fui fazer um sepultamento no cemitério em Botafogo, e ali no meio de um monte, todos aqueles túmulos, estava o túmulo de Cazuza. E na sua lápide estava um dos versos de uma das suas canções. Estava escrito ali: o tempo não para. É interessante que falar aqui que o tempo não para, claro, dá um efeito no nosso coração. Mas você lê aquela frase, aquela lápide fria, gelada, no meio de um cemitério, ela fala de uma maneira bem diferente com a gente. O tempo é implacável e não para. Então, meu amigo engraçado, falando da sua revolta, entre aspas, com essa questão da morte, ele disse: olha, eu quero que na minha lápide seja escrita a seguinte declaração: aqui jaz Nivaldo Nassif, totalmente contra a sua vontade. Totalmente contra a sua vontade. Sabe por que isso é verdade, gente? Porque Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para a morte. A morte acometeu a humanidade devido à rebeldia do homem, porque o homem passou a escolher os seus próprios caminhos. Na criação, Deus colocou em nossos corações uma semente de eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Todos nós, sendo ateu, cristão, qualquer filosofia de vida que siga, nós nascemos com essa semente no nosso coração, nós nascemos com o desejo de viver eternamente. Por isso, apesar de crer em algo muito melhor e mais especial no futuro, quando nós passamos por uma perda, nós choramos. E esse choro da perda
ele não está vinculado a uma fé fraca, não está vinculado à falta de esperança. Ele não significa uma ausência de confiança no nosso Deus. Veja só, quando Jesus está diante de Lázaro, morto, ali no sepulcro, ele sabia que estava para ressuscitá-lo, ele iria ressuscitá-lo. No entanto, diante da morte do seu amigo, Jesus chorou. Se Jesus chorou, irmãos, é absolutamente normal um crente em Cristo, com a fé robusta, vigorosa, com uma confiança inabalável, chorar diante da morte e da perda dos seus queridos. Isso não é absolutamente sinal de uma fé fragilizada, dessa falta de confiança no Senhor. A verdade é que, por que Jesus teria chorado se ele ressuscitaria Lázaro? Irmãos, eu acredito que é exatamente pelo que acabou de ser dito, porque a morte é algo que não constava no plano de Deus para a humanidade. Ela entrou como um aborto nesse processo da nossa vida, em que escolhemos o pecado, a rebeldia, a desobediência, para seguir ao invés do caminho proposto por Deus. Então eu quero dizer para vocês que a morte é algo brutal demais para ser aceita como coisa qualquer, como parte natural da vida. Deus nunca planejou a morte e Deus não tem nenhum apreço por ela. E por termos a semente da eternidade, em nossas almas, nós nunca conseguiremos aceitar a morte com naturalidade. A morte não é algo natural. A morte é sempre acidental. A morte veio por causa de um acidente de percurso, quando nós nos desviamos do caminho que Deus apontou, e aí nos deparamos com ela como um ponto final nos nossos dias aqui nessa terra. Mas afinal, qual é o estado de Moisés depois da sua morte? Aqui o povo está reunido, 30 dias, pranteando, chorando, sofrendo seu luto. Mas nesse momento, nesses 30 dias em que as pessoas que ficaram choram, o que está acontecendo com Moisés? Como Moisés está? E aonde ele está? Essa resposta vai falar para a gente, vai nos ensinar o que acontece com os crentes que morrem no Senhor. O que acontece após a morte? Então, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, aqueles que morrem em Cristo vão estar imediatamente com o Senhor. Aqueles que morrem em Cristo vão estar imediatamente com o Senhor. Veja, Jesus está agonizando na cruz. Ao seu lado, um dos ladrões é tocado de uma maneira especial. E esse ladrão se vira para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Talvez um dia, quem sabe, depois do julgamento, lá da eternidade, depois de um purgatório, um limbo, algo assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde: eu lhe garanto, hoje, você estará comigo no paraíso. Vê o que acontece? Gente, a Bíblia não autoriza a pensarmos diferente. O que vai acontecer quando nós morremos? O que acontece após a nossa morte? Você não vai adormecer, você não vai hibernar, você não vai esperar, você não vai cair no limbo, você não vai ficar esquecido em algum lugar do além. Mas no momento em que você morre, Jesus garante: hoje você estará comigo no paraíso. É um processo imediato, não tem intervalo, não tem meio de campo, não há nenhuma zona intermediária. Quando um crente morre, no instante seguinte,
Ele abre os olhos e contempla a face do seu Deus. Ele já está no paraíso. Não existe nenhum meio de campo, meio termo. É imediato. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo lugar, o que acontece quando um crente morre? Nossas almas são imediatamente glorificadas. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Quem eram esses homens? Eram Moisés e Elias, e apareceram em glorioso esplendor. Viu? Gente, olha só, depois da morte, Moisés não se tornou um espírito sem forma. Moisés não se tornou um espírito impessoal, uma alma penada, um espírito descaracterizado, algum tipo de energia cósmica ou algo assim. Depois da morte, Moisés continuou sendo Moisés, Elias continuou sendo Elias, a personalidade deles se manteve, eles mantiveram o seu mesmo jeito, o seu mesmo modo de ser, foram reconhecidos de imediato por alguma razão misteriosa, mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos reconhecer os nossos queridos que vão para lá. Você, por alguma razão que a gente, quando chegar lá, vai entender, nós vamos estar com os nossos queridos, no estado em que Moisés e Elias estavam, e nós saberemos quem eles foram aqui na terra, a missão que tiveram, como a cumpriram. Quando nós chegarmos no céu, eu vou saber que Fátima foi a minha esposa, que os meus filhos o foram, os meus amigos. Eu vou reconhecer cada um dos meus irmãos que estivemos juntos aqui nesse lugar. Talvez, muito provavelmente, como nem Pedro, nem João, nem Tiago jamais haviam visto Moisés e Elias, mas quando os viram, sabiam quem era. Nesse estado de perfeição, plenitude, de glória, alguma coisa vai acontecer na nossa mente, no nosso coração, que nós vamos reconhecer e amar como se fôssemos amigos extremamente íntimos, todos aqueles que estão lá no céu. Uma única família que parece que convive, que conviveu e se relaciona desde a eternidade. São os mistérios de Deus. Mas é importante você perceber o estado em que Moisés agora se encontra. Enquanto o povo de Israel, na margem do Rio Jordão, chora e pranteia a perda do seu amigo querido, Moisés, nesse momento, já está num estado de glorioso esplendor. Ele já está vivendo em glória na presença do Senhor. Apareceram em glorioso esplendor. Esse é o estado de todos os crentes que morrem em Cristo. Seus corpos estão em decomposição ou já se decompuseram em algum lugar na face da terra, mas as suas almas estão glorificadas na presença de Deus. Suas almas estão nas regiões celestiais, já gozando de paz, alegria, sentimentos e sensações que nós não conseguimos imaginar. Mas é importante nós vermos que Moisés continuou sendo Moisés, Elias continuou sendo Elias, assim como a Tirsa continua sendo Tirsa.
Eu tenho convicção no meu coração que quando Antônio e Juliana chegarem lá no céu, eles vão cumprir o anseio do seu coração de se sentarem com Tirza e vão conversar, trocar ideias, saber como é que foram as coisas, estão as coisas, vão glorificar a Deus juntos e vão entender por que tudo isso aconteceu. Porque quando nós partirmos e chegarmos lá, nós continuaremos sendo nós mesmos, a mesma personalidade, gostos parecidos. Seremos reconhecidos por sermos quem somos hoje. O que será transformado é a nossa natureza. O nosso caráter será igual ao de Jesus, mas a nossa personalidade, ela vai permanecer. E aqui, gente, pensando sobre isso, ano passado, perdi minha mãe, há 2 anos atrás, ou 3, eu perdi um irmão mais novo, e um pouco mais do que isso, eu perdi um sobrinho, com 20 e poucos anos. Eu, no meu coração, tenho convicção de que eles estão nesse estado, glorioso esplendor. Eu, muitas vezes, sinto falta da minha mãe, gostaria de conversar com ela, gostava muito assim, Fátima morria de ciúme dela, porque quando nós a visitávamos, ela falava assim, ela me chamava por um apelido que eu jamais vou dizer para vocês qual é, porque eu sei que desde então vocês só vão me chamar desse apelido, mas então ela tinha um apelido carinhoso para tratar comigo. Ela falava assim, vou falar meu filho, não vou falar o apelido, meu filho, senta aí. Meu filho, você quer um pãozinho? Deixa que eu vou partir um pãozinho, botar manteiga para você. Imaginou? 50 anos de idade, 55 anos de idade, minha mãezinha lá partia um pãozinho, ela ficava feliz com isso. Vou botar um cafezinho para você. Quer um sorvetinho? Ela sempre tinha um sorvete de chocolate guardado em casa, porque ela sabia que eu podia chegar lá de surpresa. Um sorvetinho aqui e tal. Então eu sinto assim falta de conversar com a minha mãe, falar sobre os assuntos mais diversos que ela gostava de conversar, gostava de falar dos netos, dos sobrinhos e tal. Meu irmão, eu conversei pouco com ele durante a nossa vida, mas no final a gente vinha se encontrando com uma certa regularidade. Meu sobrinho também, Deus me deu a bênção eu tive um pouco contato com ele durante a maior parte da sua vida, mas nos últimos instantes dele aqui, acho que por um mover do Espírito, a gente teve bastante junto, a gente teve a oportunidade de conversar bem sério em alguns momentos. Eu vi assim a mão bondosa de Deus. Ou seja, eu sinto falta dessas pessoas que são queridas e caras demais para mim. Mas veja só, pense aqui comigo. Se eles hoje habitam em glorioso esplendor, que sentimento moveria o meu coração para que eles deixassem esse estado de glória para virem matar minha saudade? Eu gostaria de ver, por exemplo, o meu sobrinho casando, tendo filhos, muito feliz, tendo uma carreira brilhante, sendo talvez um dia um diretor de uma empresa ou presidente de uma multinacional. Eu ficaria todo orgulhoso dele. Mas o estado que ele se encontra, de glorioso esplendor, faz com que todas essas emoções humanas, por mais bonitas e virtuosas que sejam, ficarem extremamente aquém de todo sentimento, emoções e experiências que eles estão vivendo nesse momento no céu, na presença do nosso Deus. Eu gostaria de ter mais tempo para estar com eles, mas seria um sentimento por demais egoísta da minha parte, se hoje eles já estão vivendo em glorioso esplendor, como a palavra do Deus que não mente afirma para nós. O que eu mais poderia desejar nesse mundo é que eles, de fato, já estivessem vivendo essa realidade. Eu sinto falta deles, eu gostaria de estar com eles, mas, gente, eu preciso reconhecer, o Senhor sabe perfeitamente o que faz. E o profeta diz, o justo é levado antes que venha o mal. Não existe nada nessa terra de dor, de sofrimento, decaída, que supere e que nem mesmo se aproxime
de tudo aquilo que eles já estão vivendo, gozando e experimentando nesse momento. A única coisa que eu posso dizer é: glória ao Senhor por tudo. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus e Ele é bom, apesar de tudo isso estar acontecendo. Eu vejo a sua boa mão se movendo em todos esses aspectos. Agora, gente, apesar disso tudo ser bom demais, esse ainda não é o fim da história. Ainda não é o último capítulo. Em terceiro lugar, nós receberemos um corpo físico incorruptível. Nós vamos receber um corpo físico e incorruptível. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, gente? Hoje, as almas daqueles que morrem em Cristo partem imediatamente para estarem na presença de Deus, e elas subsistem nesse estado de glorioso esplendor, como as almas de Moisés e de Elias. No entanto, no dia da volta de Jesus, quando soar a última trombeta, quando chegar o grande dia, o dia do Senhor, então, finalmente, nós ressuscitaremos com um corpo físico, imortal e incorruptível. Nós teremos um corpo que não se corrompe, um corpo que não morrerá nem adoecerá jamais, um corpo físico, não mais inclinado ao pecado, mas um corpo livre de toda impureza e de toda corrupção. Então, irmãos, dito isso, 3 aplicações. Primeira aplicação: se de fato tudo que nós falamos está na Bíblia e é verdade, se de fato tudo isso que nós falamos está na Bíblia e é verdade, então, primeira aplicação: não se apegue a este mundo. Lembre-se, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Não se apegue a este mundo como se aqui fosse o nosso lar permanente, como se tudo aqui durasse para sempre. Nesse mundo que nós estamos, todas as coisas passarão. Apenas aqueles que fazem a vontade do Senhor é que vão durar para todo sempre, vão permanecer para sempre. A vida é curta, dura, completamente incerta. Não tenha dúvida disso. E guarde para você a frase do missionário Jim Elliot: aquele que dá o que não pode reter, aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Aquele que entrega a sua vida por amor a Jesus, a achará. Aquele que entrega a sua vida, que não pode reter, aquele que entrega a sua vida, sobre a qual não tem o menor domínio, aquele que entrega a sua vida, sobre a qual ele não pode acrescentar um único segundo a mais, diante do decreto de Deus, do nosso tempo aqui na terra, aquele que dá a sua vida, sobre a qual não tem nenhum controle, ele vai ganhar o galardão. E quando isso acontecer, esse galardão jamais será perdido. Aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Eu
Enquanto fazia esse estudo, me lembrei de um hino antigo. O título do hino antigo é muito interessante, é O Exilado. E se eu tivesse uma voz bonitona igual do Frank, eu cantaria aqui como ele cantou Amazing Grace no dia de ação de graça. Mas eu ainda preciso treinar, não conseguiria fazer o mesmo, então vou só ler 2 estrofes do hino. Diz assim: da linda pátria estou tão longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Eu contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, Ele vem me buscar. Meu coração já está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou, porém seu sangue põe-me limpo. Eu para a pátria vou. Amém, gente? A gente está aqui, gente, só de passagem. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa, nossa família não é daqui. Nós estamos temporariamente numa terra estranha e por isso nós não aceitamos as coisas que acontecem nesse reino tão esquisito. Segunda aplicação: mantenha sua esperança no Senhor. Não perca a esperança, mantenha sua esperança no Senhor. O céu é o nosso lar, lá é a nossa casa, nosso Pai está lá, nosso Deus está lá, os profetas, os apóstolos, os homens e as mulheres de Deus estão lá, nosso Salvador está lá, é lá que nós vamos reencontrar os nossos queridos que já partiram no Senhor. Então, não perca o foco no céu, é para lá que nós estamos indo, lá é o nosso rumo, lá é o nosso prumo, lá é a nossa direção, nosso alvo, nossa meta final, é para o céu que nós estamos caminhando. Então, não perca o foco, é para lá que nós vamos. Há algumas semanas atrás, o pastor Elben César, que foi o fundador e presidiu a revista Ultimato durante toda a sua vida, ele faleceu. E interessante, ele 16 anos antes, ele escreveu uma carta para que fosse lida no seu próprio sepultamento. Respeitaram o seu desejo. Então, a sua carta só foi lida no culto de gratidão pela sua vida no seu velório. Então, eu queria ler um trecho da carta aqui para vocês. Ele diz assim, ó: agradeço sinceramente a todos que vieram ao meu sepultamento hoje pela manhã, parentes, companheiros de fé e amigos. Vocês foram muito atenciosos comigo e com minha família. Deus os abençoe. Aproveito a comoção do momento para dar testemunho da minha esperança em Cristo, meu Salvador e Senhor meu. Mantive, ampliei e preguei até ontem, dia da minha partida, uma simples fé e bem firmada no sacrifício e na pessoa de Jesus Cristo. Dou graças a Deus, porque Ele arrancou o véu e me deixou ver o Senhor por meio das Escrituras. Aí eu queria sua atenção a partir desse momento agora em especial. Agora, quero fazer um convite muito solene. Convido vocês para o enterro da morte. Não posso fornecer-lhes a data nem o horário, mas suponho que não vai demorar muito. A morte está morrendo aos poucos. Não há como escapar. Por favor, não coloquem luto nem roupas sérias. Venham o mais informal possível, com peças bem coloridas. Todos quantos conhecem música, tragam seus instrumentos de corda e de sopro, de percussão também. As cornetas serão muito bem-vindas. Façam alarde e muito barulho. Pulem, dancem, levantem as mãos para o alto, mexam-se à vontade. Em qualquer outro enterro, isso seria inaceitável. Mas no enterro da morte,
tudo é possível. É dia de festa e não de dor. Ao convidá-los para o único enterro festivo da história, parto do pressuposto que vocês também acreditam na morte da morte. Não tenham a menor dúvida, a morte vai morrer. Além de ser um fato absolutamente lógico, pela perspectiva cristã, está escrito: o último inimigo a ser destruído é a morte. Desde que foi assunto aos céus e assentou-se à direita de Deus, Jesus Cristo está colocando debaixo de seus pés todos os poderes do mal. Em sua agenda, a morte da morte está em último lugar. Não os convido para uma revanche contra a morte. Convido-os para a mais solene de todas as comemorações jamais realizadas. Hoje proclamamos pela fé: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amanhã, no cortejo festivo da morte, não será por fé, mas por olhos. A festa é indispensável. Lembrem-se de quantas vezes vocês vieram aos cemitérios deste mundo para sepultar, debaixo de muita dor e muitas lágrimas, o cônjuge de muitos anos ou o filhinho de poucos anos. Naquele tempo, era a vez da morte. Por ocasião da morte, será a nossa vez. Se vocês ainda têm alguma dúvida, leiam o que está registrado na penúltima página da Bíblia. Não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, irmãos? Quem vai participar da solenidade de enterro da morte aí, levanta a mão. Amém? Fala amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Terceira aplicação e última. Diante de tudo isso que foi dito, semeie para a eternidade. Semeie para a eternidade. Use seus recursos, tempo, financeiro, seu amor, seu carinho, sua inteligência para coisas que frutificarão para toda a eternidade. A Bíblia diz que quando nós semeamos para o mundo, isso vai produzir algo parecido com feno e palha, que o fogo vai queimar. Mas o que semeamos para o reino de Deus, isso vai permanecer por toda a eternidade. Então o apóstolo Paulo diz: meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês jamais será em vão. Amém, gente? Vamos orar? Senhor querido, ajuda a gente a viver essa realidade. Vem renovar a nossa esperança, a nossa confiança em Ti, a nossa fé, mesmo diante de fatos tão hediondos e abomináveis como é a morte. Mas, Senhor, alarga o nosso entendimento, alarga o nosso amor por Ti, para que a gente consiga contemplar esse futuro que está muito perto de se concretizar em nossas vidas, para que nós vivamos da maneira correta, com os valores certos no coração. Queremos viver para Ti durante todos os nossos dias, não queremos nos distrair olhando aqui para baixo, olhando para a terra, olhando para o mundo, para os prazeres e até mesmo algumas coisas boas e virtuosas que nós podemos encontrar por aqui, mas não queremos nos distrair, queremos manter o foco no Senhor, no céu, para onde estamos indo. E assim, Senhor, ajuda a gente a semear a 100 por 1, Senhor, nesse terreno que o Senhor tem preparado para nós. Guarda o nosso coração e ajuda a gente nessa empreitada, Senhor,
em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, gente?